A tese de que existem seres que vivem fora do nosso planeta e que são evoluídos a ponto de viajarem pelo espaço é muito discutida, né? Afinal, por que haveria um universo tão grande se eles não pudessem ser habitados por várias espécies? O que mais faz as pessoas acreditarem em extraterrestres são os diversos casos de avistamentos ao redor de todo o mundo, em diferentes contextos também. E um especial vem sendo muito relembrado nos últimos tempos, esse que aconteceu no Vietnã há cerca de 50 anos atrás. Grays são avistados por exército americano? Bom, esse é o caso que eu vou contar hoje. Mas antes, não se inscreva de se esquecer, manda aquele like aqui embaixo e deixa um comentário. Se você gosta de vídeos de vida fora da Terra, coloca aqui nos comentários vida fora da Terra, pra dar aquele up, né? Hype. Vamos nessa, que tá bom a beça. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de começarmos a falar sobre os supostos alienígenas da raça Grey, preciso comentar sobre o período histórico vivido na década de 70. O mundo estava tomado pelo contexto da Guerra Fria e um conflito em especial estava em evidência: a Guerra do Vietnã. O início dos combates aconteceu em 1959, poucos anos depois do Vietnã se tornar independente da França e ser dividido em dois. A parte norte era apoiada pela União Soviética e a parte sul pelos Estados Unidos da América. As regiões deveriam ser unificadas na década de 50, mas divergências políticas acabaram gerando um conflito armado. As batalhas começaram em 59 com o apoio dos Estados Unidos ao sul, mas o país norte-americano viu a necessidade de intervir diretamente na guerra 10 anos depois. Agora, por que é que eu tô falando sobre tudo isso, meus queridos? Bom, é preciso analisar dois pontos importantes nesse contexto histórico. O primeiro é que ele explica o porquê de tropas do exército americano estarem no Vietnã. E segundo, por que historicamente os alienígenas sempre estiveram presentes quando humanos estavam em guerras, né? Bora falar outra coisa agora. Foi em 1979 que o surpreendente avistamento foi realizado. Tropas especiais norte-americanas estavam sendo dirigidas para uma região chamada Tong Sap, na fronteira com o Camboja. O objetivo era destruir uma instalação do Vietnã do Norte, que parecia ter muito valor para o país. Segundo as informações coletadas pela inteligência dos Estados Unidos, o local era utilizado como base de coleta de dados e espionagem. Em outras palavras, era a partir daquela instalação que os vietnamitas do norte conseguiam ouvir boa parte da comunicação entre os norte-americanos e os vietnamitas do sul. Por conta desse fator crucial, o local precisava ser acabado. E para essa missão tática, foi destacada uma equipe de elite preparada para enfrentar qualquer desafio. Eles se deslocaram por terra para atacar o inimigo de forma furtiva, como um golpe surpresa. O que eles não esperavam era que encontrariam uma densa selva vietnamita, algo que nunca mais esqueceram. Quando as tropas norte-americanas estavam próximas de chegar no ponto do ataque, eles perceberam uma movimentação muito estranha. Foi então que se depararam com uma gigantesca nave espacial que parecia estar pousada sobre 3 pés. O choque inicial foi tão grande quanto aquele objeto voador, mas os sons e rajadas de radiação que a nave emitia eram ainda piores. O simples acionar de alguns botões afetou diretamente os soldados, que sentiam-se tontos e até com vontade de colocar os bofs para fora. Diante de um cenário tão adverso, o líder da operação pensou em comandar uma retirada estratégica. Afinal, eles eram preparados, mas não para aquilo, né? Seria muito impensável enfrentar uma coisa daquelas. E se aquilo fosse uma nova tecnologia soviética, bom, ela precisaria ser reportada, né? Porque até então ninguém sabia. Os planos só não seguiram adiante porque o que foi visto a seguir impressionou ainda mais os soldados americanos. Criaturas humanoides com grandes cabeças, pele cinzenta e olhos avantajados estavam ainda pela mata, como se fossem criaturas normais do planeta Terra. Alguns pareciam carregar armas e outros levavam caixas com restos humanos. Havia todos os tipos de membros dentro daqueles recipientes e referente a diversas etnias, desde possíveis homens americanos até corpos vietnamitas, e foi esse fator que acabou impedindo a retirada. Irritados com toda a situação, os soldados americanos abriram fogo na direção dos seres desconhecidos. Suas armas até atingiram alguns deles, mas
sem o efeito esperado. Com isso veio o contra-ataque dos extraterrestres. Eles atiraram de volta com suas estranhas armas, e por vezes eram fatais, e outras causavam efeitos ainda mais estranhos. O embate durou pouco tempo, com muitas baixas para os americanos e apenas um dos seres misteriosos tendo sido abatido. Os alienígenas bateram em retirada, correndo para sua grande nave que decolou logo em seguida. Não sabiam os soldados, mas supostamente eles haviam avistado os curiosos extraterrestres da espécie conhecida como Grey. Após o fim inesperado da missão, os poucos sobreviventes daquele combate maluco ficaram traumatizados. Perguntas então surgiram: o que teria acontecido ali? O que seria aquelas criaturas? Ou o que eles queriam com aqueles corpos que eles estavam retirando? Só que elas não puderam ser respondidas logo de cara, porque todos esses soldados supostamente receberam uma outra visita. A da CIA. Supostamente, os agentes resolveram controlar a situação, abafando o caso e também atordoando os militares, para que eles esquecessem do que havia ocorrido naquele dia marcado no ano de 1972. Bom, as drogas ali até surgiram um efeito durante algum tempo, mas a revelação acabou sendo inevitável anos depois. Na década de 80, 2 dos membros da equipe especial resolveram investigar o caso. Isso porque eles tinham memórias fragmentadas do que ocorreu no dia e foram atrás dos seus ex-companheiros de esquadrão. Alguns haviam morrido, outros sumiram do mapa, mas ainda assim grande parte deles conseguiram se reencontrar. Foi então que sua história saiu do anonimato através das palavras de Leonard Stringfield, um grande ufólogo que escreveu em 1992 o livro Crash Retrievals: The Inner Sanctum Status Report. A história completa desses soldados foi revelada através desse livro, mantendo a memória daquele dia muito fresca para quem quisesse acreditar. A Guerra do Vietnã só terminou 3 anos após o incidente com os Greys na floresta, mas acabou sendo extremamente marcante. Essa foi a maior derrota dos Estados Unidos em um conflito, onde mais de 45 mil soldados não voltaram para casa. A imagem do país também foi manchada pelas atrocidades que fizeram contra as cidades e vilarejos vietnamitas, fora as matas que eles queimaram com napalm e as florestas que dizimaram com herbicidas chamados de agente laranja. Não se sabe exatamente o que os supostos Greys foram fazer naquele dia no Vietnã, mas muita coisa eles devem ter visto e analisado a partir do comportamento dos seres humanos nesse embate, né? Bom, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu quero fazer uma pergunta muito particular. Você acredita nessa história e no que foi descrito ali no livro? Bom, foram um pessoal que supostamente vivenciaram tudo isso, né? É meio difícil de dizer, viu? Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!